E vamos começar, então, assim, nas partes que a gente considera menos importante, a gente acelera um pouco mais, né? Mas, assim, cada slide, antes de passar o slide, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, já falem, né? Que assim a gente também economiza tempo no final lá. Vocês Então, também podem escrever, pessoal, no chat, se não tiver a vontade para estar falando, mas também para a gente estar lembrando das perguntas. Isso. Então, logo no começo da Portaria 52, já no artigo 3º, né, ele fala sobre as questões, né, da caracterização da unidade de produção. Uma coisa que é importante, quando a gente vai ler qualquer legislação, qualquer instrumento normativo, né, uma coisa importante é a gente observar o termo que está usado. Então, vocês veem que aí no artigo 3º está usado o termo deve. Né? Deve é o que você tem que fazer. Né? Ô Chico, Não é Romeu, o que é Diga, recomendado. Fabiano. é porque não está aparecendo a apresentação de Romeu. Não sei se ele está apresentando. Ah, aqui no meu tá. O meu não está aparecendo, não. Pessoal, tá, vocês estão tendo dificuldade também com a apresentação? O meu Todo mundo conseguiu. Agora apareceu. Apareceu agora. Ah, beleza. Eu pensei que já estava projetando já. Então, aqui, como eu estava dizendo para vocês, aqui, né, logo no artigo 3º da lei, então ele fala deve, né? Então, quando é deve, é o que tem que fazer mesmo, né? Não é que não é assim, poderá buscar ou recomenda buscar, é deve. Deve é preto ou branco, tem que fazer, né? Então, na lei tem muitos artigos que falam, né, poderá ser assim, né? Quando fala poderá, é uma coisa muito subjetiva, né? Pode fazer e pode não fazer, mas no caso que está deve, é aquilo mesmo. Então, deve buscar a interação da produção animal e vegetal. Então, se você, por exemplo, tem uma criação de galinha, você deve buscar integrar essa galinha com a produção vegetal, ou seja, usar o esterco para produzir verduras, né? Uma maneira de integrar. Se você tem uma produção vegetal de milho, você deve usar esse milho para suas galinhas comerem, né? E assim também reduzindo ao máximo possível a dependência de externa, né? Ai, meu Deus do céu. Reduzindo a dependência de compra de coisa externa. Então, a lei tem uma lógica, né? Tem essa lógica de você usar o máximo possível os recursos que você tem, né? E uma coisa importante para quem vai verificar, né? Quando você verifica se o que está acontecendo lá no campo, na prática, está em conformidade do que está escrito no plano de manejo. Então, o plano de manejo ele é como se fosse é lógico, é um plano, né? Uma coisa que você planeja para o futuro, né? Mas é como se você estivesse assinando um contrato. Olha, eu me comprometo a esse ano fazer isso, isso, isso e isso. Então, quando a pessoa vai verificar, vai pegar o plano de manejo, que é o instrumento para verificação, além do roteiro, né? Você ter o plano de manejo para saber o que a pessoa escreveu ali, para ver se realmente ela está fazendo aquilo que ela escreveu. Então, nesse sentido, o plano de manejo é um dos instrumentos para você fazer a visita, né? Aí fala também que as instalações têm que ser adequadas, né? E que quando você for manipular os dejetos, o esterco, né, você tem que ter áreas de compostagem, deve ser feita de uma maneira higiênica para prevenir contaminação e tudo mais, né? Uma coisa importante é que a madeira das construções, por exemplo, né, a madeira da construção do curral, do galinheiro, ela pode ser tratada, mas com substância prevista no anexo, né, que está lá no fim dessa apresentação, tem lá substâncias que são autorizadas, né, para ser usadas no tratamento de madeira. Mas, preferencialmente, é madeira sem tratamento, né? E se for usar madeira, tem que ser de extração legal. Então, isso não é uma coisa que está aí na lei, né?
mas é muito difícil você chegar numa propriedade e falar, olha, me comprova que esse mourão dessa cerca aqui foi de extração legal, né? Muitas vezes o agricultor não tem como comprovar isso, né? E aí que eu falo para vocês, né? A gente tem o chapéu do inspetor que vai lá para verificar e tem também o chapéu do produtor que tem, né, os seus inconvenientes. No caso do sistema participativo de garantia, a voz do produtor, né, também ela é importante, né? Então, casos como esse, né, que fala na lei assim, olha, tem que ser de extração legal, se for pegar o pé da letra, vai dizer, então comprova que tem extração, que a extração foi legal e não tem como comprovar, né? Mas no caso do SPG, pode ser conversado no OPAC e falar, não, isso aqui, né, a gente se responsabiliza, tal, porque a responsabilidade compartilhada, né, é um dos princípios do SPG, né? Então, o grupo se responsabiliza junto com o produtor, né, que a palavra dele é aceita, né? É diferente um pouco do sistema de auditoria. Gente, eu vou passar para o próximo. Alguma dúvida nesse? 1, 2, 3, vou em frente, então. Passar, Romeu. Tá, aí são a questão dos documentos que a pessoa tem que ter, né, na propriedade no momento da visita, por exemplo, né? Aí está o deverá de novo. Vocês estão vendo que está lá o deverá, né? Possuir documentos, registros, né? Que dá para rastrear. Então, você vê, por exemplo, né, se ela produz ovos, né, você tem que ter uma anotação lá que naquele dia, no dia 30 de janeiro, ela colheu, né, 50 ovos, né, e vendeu esses ovos na feira, né? Então, é a rastreabilidade. Você sai da feira, você vem na propriedade e você vai saber que dia que foi colhido, né, que deve estar lá escrito, né? Isso para permitir a rastreabilidade, né? E definir os pontos críticos que pode ter problema de influenciar no produto. Às vezes colheu, fez tudo certinho, mas no transporte, né, deu uma confusão, misturou com outros produtos lá. Então, essas coisas é preciso ter anotação para poder ter a rastreabilidade, né? E aí você tem que ter, no mínimo, né, aqui é uma coisa interessante, que aqui tá escrito que o plano de manejo ele tem que estar na unidade de produção, né? Ele tem que estar lá, né? Mas, hoje em dia, com a internet, esse plano de manejo muitas vezes está na nuvem, está no computador, né? Não está lá em papel. No caso, por exemplo, só para citar para vocês que as coisas estão escritas aqui, né? Mas nem sempre é tão ao pé da letra. Assim, no caso do Xingu, por exemplo, que os indígenas não têm condição de deixar o plano de manejo em papel, né, dentro da oca deles lá, porque o papel não dura nada lá, dá cupim, acaba com, né, porque é muito úmido e lá tem muito cupim e tal, acaba com o papel. Então, os planos de manejo ficam tudo num escritório só, né, no escritório central da associação deles lá, e não está lá. Então, quando sai a comissão, vai lá para fazer a visita, passa no escritório e leva o plano de manejo junto e verifica se o que está no plano de manejo é o que está acontecendo na prática, né? Então, assim, aqui tá na lei ainda está dizendo isso, né? Mas assim existem outras maneiras, né? A mais comum hoje em dia ele está no computador, né? Ele não está no papel lá, né? Bom, mas os documentos que tem que ter na propriedade, né, aí você pode dar nome de diário de campo, caderno de campo, pode dar o nome que você quiser, né? No caso da NC aqui, por exemplo, a gente faz várias planilhas, né, com o nome de registro. Então, registro de insumos, registro de colheita, registro de saída, né? Cada um, mas você pode fazer isso tudo num caderno só também, chamar aquilo de caderno de campo, e lá você anotar quando você comprou, por exemplo, semente, você anota lá, dia tal, do tal, eu comprei semente, né, em tal lugar, né? Agora, existe a maneira de fazer isso, você simplesmente guardando as notas fiscais, né? Então, é uma maneira de fazer, em vez de você fazer um caderno, você guardar as notas fiscais. Agora fica aquele calhamaço de papel lá, né?
que você vai, sei lá, grampeando, colocando no clipe, alguma coisa, e vai juntando a papelada, né? Então, tem esse inconveniente você ficar guardando as notas fiscais, né? E tem que ter o registro de data de plantio, de colheita, né? Venda, saída, e também, se você tiver divisão de talhões, né? Você tem que pôr o que vai cada cultura ou cada criação em cada talhão. Tem que estar... Essas informações, elas têm que estar disponíveis, né? No momento da visita. Alguma coisa aqui, gente? Alguma dúvida? Vamos em frente? Ô, Então, vamos meu, lá. eu tenho uma Oi, dúvida. Estava diga. até escrevendo aqui. Ô, meu, em relação aos registros, a documentação, queria perguntar na ANC, vocês têm um documento formal, que seria o caderno de campo, o diário de campo, com essas anotações? Ou, no caso, vocês aceitam, por exemplo, só os recibos, as notas que o agricultor tenha guardado como documento comprobatório desse controle, como se ele é legítimo no processo de vocês? No nosso caso é o seguinte, a gente tem uma sugestão de planilha para a questão de colheita plantio, né? Na questão de insumos, tanto faz, a pessoa pode juntar as notas fiscais e apresentar as notas fiscais no momento da visita ou apresentar isso no caderno. Mas no caso do caderno, por exemplo, se a pessoa que vai lá, né, a comissão que vai lá visitar, olha o caderno e fica em dúvida com relação a alguma anotação, às vezes a letra da pessoa não está boa, está uma coisa confusa, não está entendendo, fala, então, por favor, me acha a nota fiscal que você comprou isso aí. Então, essas notas fiscais vão ficar guardadas de qualquer jeito. E a legislação fala, mais para frente a gente vai ver isso, que tem que ficar guardado pelo menos 3 anos. 3 anos. Tem que ficar guardado 3 anos. Mas, assim, se você apresentar o caderno e não tiver dúvida nenhuma lá, não precisa ficar mostrando a nota. É assim que funciona na ANC. Mas cada um faz o procedimento que desejar. No caso da ANC, tem gente que faz um caderno só com todas as anotações, tem gente que faz as planilhas separadas. Tudo isso é aceito desde que contém as informações. O principal é a informação, não o formato que ela está. Né? Que é para ter a rastreabilidade. Então, aqui a gente tem um caderno de campo que a gente usa como formalmente como documento, até como ferramenta de gestão, mas dentro da rede Povo da Mata tem muitos agricultores que fazem suas anotações nos caderninhos. Então, o que a gente normalmente tem recomendado? Uma vez, Fabiana teve até aqui, conversou, até conversei com o Fabiano também. A gente está fazendo com os agricultores que têm esses caderninhos organizados, que eles colocassem uma capazinha bonitinha com a logo da rede, como caderno de campo, para quando viesse o comitê de verificação, verificasse e, no caso das dúvidas, realmente apresentasse as notas dos insumos que foram adquiridos ou que foram, né, produzidos e tal. Porque eu gosto de estar citando um pouquinho esse caso, porque a gente hoje trabalha com a perspectiva de ter um documento oficial legítimo, mas a gente entende que o agricultor também ele tem o seu processo de organização. Então, eu acho importante você estar falando um pouco sobre isso, como você citou aqui agora, para o pessoal se atentar. Essa é uma diferença, por exemplo, se você vai, eu não conheço todos os formulários, mas das certificadoras de auditoria que eu conheço, eles têm as planilhas já prontas, você tem que escrever na planilha dele. Né? E muitas vezes são planilhas complicadíssimas. Os indígenas lá não conseguiam entender nada. Né? Então, essas são complexas. A nossa, na verdade, que a queixa que o agricultor tem, muitos, é que é muito simplórica, que a gente fez um caderno de campo, nós tem praticamente 3 folhas. Mas o que a gente orienta assim, com a certificação, a gente quando está trabalhando nesse processo de certificação com os agricultores, que eles peguem esses cadernos de campo e eles vão transferindo o que eles já têm anotado nos cadernos diários deles, que tem gente que faz anotação diária, semanal, que coloque pelo menos a sua data de referência do mês na época que fez aquele processo, que fez aquele controle. Certo. Legal, pode continuar, Romeu. Obrigado. Vamos lá. Bom, aqui fala sobre o plano de manejo, né? Que esse aqui é o capítulo 4, ele é inteirinho sobre o plano de manejo, né?
Então, assim, aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Então, o sistema de produção ele deve ser baseado no plano de manejo aprovado, né? Então, tem essa instância também, que não basta fazer o plano de manejo. O plano de manejo tem que passar por uma instância de aprovação. Eu não sei como que vocês fazem aí, Chico, a aprovação do plano de manejo na borda no Povos da Mata aí. No plano de manejo da gente, a gente aprova as alterações deles a cada plenária de núcleo, na verdade, a plenária do núcleo e a Assembleia Geral. A gente teve uma plenária de núcleos agora e a gente vai ter uma reunião extraordinária até para a gente aprovar essa última agora, que a gente fez um plano de manejo, acabamos de fazer, que é o que você teve acesso do escopo animal. Aí está passando pela diretoria do OPAC e em breve a gente vai estar votando, avaliando ela. Não, mas isso aí você está falando do formulário, né? Isso. Eu digo assim, depois o produtor preenche o formulário, o plano de manejo, e aí antes dele receber o certificado, quer dizer, antes de receber a visita, esse plano de manejo tem que ser aprovado em alguma instância. Eu não sei se é no grupo, no núcleo. Não, normalmente essa questão do plano de manejo orgânico é aprovado dentro do grupo. O grupo vai avaliar, olhar o plano de manejo junto com o agricultor, com o membro, e vai avaliar se é conveniente. Então, esse controle é feito pelo grupo, na reunião de grupo, ou na reunião de grupo antes da visita de pares. Então, a aprovação é pelo grupo do plano de manejo. Isso, Só para você saber, aqui na ANC a gente faz um dia do plano de manejo, assim, a gente vai num lugar, né, num campo bem grande, colocamos várias mesas, e cada grupo ocupa uma mesa, e aí eles trocam o plano de manejo. O meu grupo dá os planos de manejo para o outro grupo analisar, o de lá manda para cá, e se tem dúvida, já pergunta na hora mesmo ali para o produtor, né? Porque assim, muitos agricultores têm dificuldade de preencher o plano de manejo, não conseguem entender o que está perguntando ali, né? E aí essas reuniões, né, que agora a gente não fez por causa da pandemia, mas elas são muito boas para compartilhar o conhecimento, né, sobre o preenchimento do plano de manejo. Então, mas aí no caso de vocês fazendo pelo grupo também, eu acho que é um momento de discussão interessante, né? Porque o plano de manejo, do jeito que está a legislação hoje, é um documento central aí, né, do processo. Então, Romeu, a gente hoje, como é uma das funções hoje do eixo certificação, é atuar nessa etapa da elaboração do plano de manejo orgânico. Então, o que, é que tem acontecido? Hoje, o eixo, que a equipe sou eu, a Lua e o Adevando, a gente tem atendido os grupos, tem ido nos grupos e feito essa parte do plano de manejo, de estar esclarecendo dúvidas, vendo o que é que tem dificuldade, até nesse processo de aprovação no grupo, com os agricultores individualmente. Entendeu? Porque realmente é uma ferramenta nova, para muitos é complexa, ainda está preenchendo, está entendendo o vocabulário. A gente também está ajustando esse vocabulário para que seja de entendimento de todos os agricultores, que a nossa OPAC é muito diversa, tem praticamente 3 biomas dentro envolvidos nesse processo. Mas essa metodologia de vocês de estarem trazendo isso na reunião de núcleo também, essa aprovação, é muito interessante. Eu acredito que a gente também possa estar reproduzindo, socializando ela também, na próxima reunião até de núcleo. Quando acabar essa conjuntura de pandemia também. Beleza, gente, vamos ter que correr um pouco, porque senão não dá tempo aqui. Então, pode continuar, Romeu. Sobre o plano de manejo, né? Então tem que ter no plano de manejo o que você faz para manter o bem-estar animal, né? Qual que é o manejo sanitário que você... O que você faz para manter o bem-estar animal? Olha, a gente tem piquete, tem sombreamento, tem as pessoas que trabalham com os animais, elas não são brutas, elas não são agressivas com os animais. Então, é isso que você tem que descrever, né, no plano de manejo para contemplar essa exigência aí, né, que ali vocês estão vendo que em cima está escrito deve, né, descrever, então, sobre esse manejo para que tenha bem-estar, para que tenha um manejo sanitário. Você fala, eu tenho manejo sanitário aqui, é o seguinte, eu dou vacina, tenho meu programa de vacina, né, eu dou tais e tais vacinas, né, eu mantenho o ambiente limpo, eu faço uma limpeza por dia, uma limpeza por mês, que seja lá o que for, né?
você tem que falar sobre a nutrição. Aqui eles falam de plano anual de alimentação. O que é isso aí? Por exemplo, você tem lá a sua vaquinha, né? Você fala, olha, eu tenho a capineira aqui, né? E a capineira de tal mês a tal mês eu dou lá o capim, né? Para ela comer, ou eu faço silagem, a silagem dura de tal mês a tal mês. Então é isso que eles querem como um plano anual de alimentação. Mas você não precisa fazer um papel separado, é uma coisa de meia página, você descreve tudo. Ó, de tal mês a tal mês é capim, de tal mês a tal mês é capim mais silagem, de tal mês a tal mês é capim mais silagem mais milho, né? Mas isso aí também é uma coisa que você, como a gente falou, é um plano, né? Nem sempre dá para acontecer do jeito que a gente planeja, né? Se tudo acontecesse do jeito que planejasse, estava bom demais, né? Mas não é assim que acontece. Então a gente vai fazer esse plano, mas durante o caminho podem haver alterações, né? Agora, existem alterações que você precisa comunicar e existem alterações que não precisa, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Bom, então você tem que falar como é que vai ser a alimentação, a reprodução, por exemplo. Se você cria galinha e tem lá o seu galo, sua galinha, você fala, a reprodução é feita aqui mesmo, né? Tem um galo, tantas galinhas, mais ou menos tantos pintinhos que nascem por ano, tal. Isso você tem que descrever no plano de manejo, né? E aí, se você tem plano, né? Agora eu estou com 50 galinhas, mas até o fim do ano eu quero chegar a 100, também você vai descrever, né, no plano de manejo, né? E falar sobre como é que as instalações, né? E também o transporte, por exemplo. Como é que você leva o teu ovo para vender lá? Você vai de carro, de caminhonete, de caminhão, né? Como é que é, né? Bom, gente, se tiver dúvida, vocês falam, hein? Mas aqui nós continuamos ainda nos itens do plano de manejo, né? E aqui eles pedem para colocar também a estimativa de produção. Então, ó, eu tenho 20 galinhas, elas botam 12 ovos por dia, então eu vou colocar lá 12 ovos de galinha por dia, né? Então, é uma estimativa de produção. Isso aí você multiplica por quantos que vai dar por ano, você pode pôr estimativa anual, né? Mas, nesse caso, né, é bom sempre fazer uma média, né? Não colocar nem o máximo nem o mínimo, faz uma média aí do que você imagina que vai produzir. Tudo isso, gente, é imaginação, é plano, né? É planejamento, não é a realidade. A realidade vem depois, né? E aí você tem que dizer o que você faz no pós-produção, ou seja, depois que você colheu o ovo, né, o que você vai fazer? Olha, eu vou colher o ovo, eu vou pesar ele, dividir ele por tamanho, eu vou passar um pano úmido, limpar a casca dele e vou colocar na embalagem. Você tem que descrever essas coisas, né? Aí você fala do invase, armazenamento, processamento. Aí você fala, vou transportar de carroça até a feira e vou vender lá. Então, essas coisas é o que diz que tem que ter no plano de manejo, né? E aí você tem que falar, se tiver alguma contaminação, você tem que dizer o que você faz para prevenir, né? Alguma fonte de contaminação que possa ter na sua vizinhança, né? Então, por exemplo, o vizinho lá ele planta cana e joga fungicida na cana, né? Então, para que o vento não traga o fungicida para o meu galinheiro, eu plantei eucalipto lá, então fiz uma barreira de vento, né? Então, quando tiver nesses casos, aí quando não tiver, você fala, não existe nenhuma fonte de contaminação, né, no meu entorno aqui. Se tiver, você tem que dizer, olha, então eu faço isso para impedir a contaminação. Então, essa fonte contra né, os transgênicos, né, os insumos não autorizados, né, e manter também a qualidade de água, né? Então, o que você faz para isso daí, né? Se tiver animal de serviço, tiver um burro, um cavalo, uma mula que puxa uma carroça também, você tem que dizer que comida que você dá para ele, o que você faz com os dejetos dele, né? Então, isso é uma questão, viu, gente, que nós já tivemos um problema aqui na NC, que nós recebemos uma fiscal do MAPA aí, que chegou na casa do produtor, e o produtor tinha comprado ração lá para os cachorros dele, e a ração era transgênica, né? E aí ela deu uma não conformidade e tal, né? E
quer dizer, não é que ele deixou de vender os produtos dele, né? Mas ela deu uma não conformidade que não foi só para ele, foi para o OPAC inteiro. Como é que o OPAC permite que o agricultor dê ração transgênica para o cachorro dele, né? Mas o cachorro não é animal de produção, mas aí não, o cachorro caga lá na horta, né? Então, assim, existem vários tipos de fiscais pesado mesmo. Então, aqui a legislação já fala, né, que os animais de companhia deverão ser listados indicando os insumos utilizados e as áreas de circulação na unidade de produção orgânica, né? Isso aí, Romeu, a gente até tem um problema, a gente já teve problemas também nas nossas avaliações aqui, por causa dessa questão da ração, da alimentação, dos animais de estimação, principalmente, questão do cachorro. Aí, o que aconteceu? Dentro do OPAC, a gente entrou num acordo em relação a isso, é a mesma história, como não são animais de produção e não estão envolvidos diretamente no processo de produção, a gente anota como inconformidade, dá um prazo para tentar adequar, e estamos tentando resolver essas questões. E também para o agricultor, a unidade familiar, descrever a área onde esses animais estão, né? Se estão na área de produção primária, estão junto com a área de produção animal, se há risco de contaminação. Aqui nós tivemos o caso de um produtor que tinha carneiro e ele plantava laranja, mexerica, limão, né, tudo junto lá, e ele soltava os carneiros embaixo das frutíferas, né, só que ele dava vermífugo, dava ivermectina para os carneiros, né? E aí esse camarada ele teve que ficar 1 ano suspenso, né? Porque os carneiros, né, fazia tempo que os carneiros defecavam embaixo das frutíferas dele e ele não tinha colocado no plano de manejo que dava a ivermectina, mas aí numa visita foi lá e tinha lá a ivermectina, ele falou que era o empregado dele falou que era do carneiro. Então tem casos e casos, né? No caso aqui, por exemplo, assim, os cachorros raramente vão na horta, né? Mas a gente também não dá ração transgênica. Mas dependendo do fiscal, pode pegar pesado ou não, né? Vamos em frente, então, gente. Bom, aqui para uma coisa também que fala sobre aqui fala que essa coisa dos animais domésticos, né, de subsistência e tal. Então, sobre a qualidade de água, gente, eu não sei como que vocês fazem aí, mas aqui o grupo faz uma análise de risco, né? Então, se você tem um produtor que está no meio da mata, né, um raio assim, né, 5, 6, 10 quilômetros, né, de mata em volta dele, então o risco de contaminação que dá água ali é muito pequeno. Se a nascente é dentro da propriedade, a nascente reflorestada e tal, a possibilidade de contaminação. Então, aí, num caso desse, você pede uma análise de água a cada 2 anos, 3 anos, né? A não ser que, nesse meio tempo, aconteça alguma coisa, um desmatamento, uma implantação de uma indústria, alguma coisa ali. Mas o que a gente faz na MC é o grupo que faz essa análise de risco. Então, no caso do fulano, tem um aqui em Paulínia que ele tem um sítio que está a 2 quilômetros da usina da Petrobras ali, que faz refinamento de petróleo. E aí a nascente dele, né, não é lá na área dele, a nascente de água dele não é na área dele, é no sítio acima, né? E aí a gente achou que estava um risco muito grande. Então, no caso dele, a análise de água é semestral. Cada 6 meses ele apresenta uma análise de água e ele conseguiu lá que a prefeitura do município pagasse para ele uma análise química, porque a análise química ela é muito mais cara do que a análise biológica, né? Mas a prefeitura paga para ele lá, então a cada 6 meses ele apresenta, né? Porque ele está numa área de um risco maior. Então, essa análise de risco, no nosso caso aqui, quem faz é o próprio grupo, né? E leva também para as plenárias do OPAC aí, né, o que decidiu, né?
Mas aí essa questão da análise de risco em relação à qualidade de água aí, Chico, que eu não sei como é que vocês fazem, mas aqui a gente faz dessa forma. Normalmente aqui a gente tem no plano de manejo geral e no plano de manejo específico dos escopos essa questão, pergunta em relação à água, pergunta sobre a questão de risco de contaminação dessa água, então o agricultor a agricultora tem que descrever isso no plano de manejo, e as análises, normalmente quem faz essas análises de água, normalmente a gente pede mais para as agroindústrias, mas quem faz é o órgão fiscalizador aqui. Aqui é a ADAB, às vezes o pessoal manda análise de água também para alguma empresa particular também para fazer, para avaliar a qualidade. Uhum. Ô, Chico, aqui no meu caso aqui, a prefeitura também faz, viu? Em Piraí? Isso. Legal, Neto, massa. Uma vez por mês. Aqui a gente tem um manual aqui de análise de água e diz que quem faz a coleta não pode ser o produtor, né? Tem que ser alguém que seja isento aí, né? No caso, a gente permite que pessoas de outro grupo vá fazer, ou então o próprio laboratório manda alguém para fazer essa coleta, né? Ô, Romeu, o responsável técnico também pode fazer, não pode? Então, isso aí, quem define, Chico, é o OPAC. O OPAC é que vai dizer e colocar isso no seu regimento interno, né? Porque normalmente assim, a gente também, eu sou responsável técnico também de agroindústria, normalmente a gente coleta e envia para fazer nos laboratórios, ou então envia para o órgão responsável fazer isso. Você vê que no parágrafo 3º aqui está dizendo, né, que o OAC e o OCS deve avaliar, né, os potenciais riscos. Então, a responsabilidade, mesmo sendo feito dentro do grupo, é de todo o SPG, aquela coisa que a gente sempre fala da responsabilidade compartilhada. Ou solidária, né? Então, assim, quem resolve isso é o OAC e o OCS, é o OPAC aí que vai resolver que inclusive, essa periodicidade, né, no caso da ANC, se o risco é maior, ele tem que fazer análise de água com maior frequência. Se o risco é menor, é menos análise de água, né? Foi essa lógica que a gente usou aqui. Então, vou em frente. Bom, então aqui está dizendo também que as alterações, né, e atualização do plano de manejo deverão ser informados para aprovação, né, do OPAC. Então, no caso aí, o Chico já me explicou que vocês aí fazem essa aprovação dentro do grupo, né? Então, eu acho que agiliza bastante, né? Bem legal isso. Então, sobre o período de conversão, né? Então, o que é o período de conversão? O período de conversão é o período que a unidade que não era orgânica precisa ter para se capacitar para ser orgânica. Quanto tempo que precisa, dependendo da propriedade, umas precisam de mais tempo, né, e outros de menos tempo, né? E essa capacitação não é só da área, né, é das pessoas que trabalham lá também, para poder entender, né, o que está sendo feito ali, né? Então, para que esse período de conversão, né, para ser estabelecido, o equilíbrio, né, tem que ver o equilíbrio dentro do ecossistema, se tem a preservação da diversidade biológica, né, e também não pode ser comercializados como orgânicos durante esse período, né? Então, se você vê a propriedade lá, dependendo do uso anterior, né, o uso anterior ele usava aqui um formicida que não é permitido no orgânico para matar formiga. Então, você tem que dar um período, né, de pelo menos um ano, né, desde a última aplicação do formicida até o produto produzido ali ser considerado orgânico. Não quer dizer que você não pode produzir ali, você pode produzir, só que o selo de orgânico ele só vai receber depois de um ano, né, da última aplicação de um produto, no caso do formicida, né, que é maior, né, mas os herbicidas também, glifosato, tudo mais, depois de um ano da última aplicação, né? Ô, Romeu, Oi. me veio uma dúvida aqui. Diga. Até então, a gente trabalhava aqui na perspectiva dos 18 meses que tinha lá na 46, do uso do período de conversão.
Você usou um herbicida, você usou algum veneno, você usou um adubo sintético. A gente tinha esse período de 1 ano e 6 meses. É, Aqui na nossa PAC. assim, para caso de pastagem, que é o que interessa para nós aqui na produção animal, é 1 ano. Acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso aí. Mas uma coisa que é novidade, né, que eu coloquei destacado aqui com outra cor, antigamente era o seguinte: se você vai criar bovino, né, você quer tirar leite, né, então as vacas de leite, você compra a vaca de leite que vinha de uma propriedade convencional, que o cara aplicava lá antibiótico, aplicava Ivomec, né? A vaca tem que passar pelo período de conversão, né? E o pasto, onde também se usava produtos que não eram permitidos, também tem que passar o período de conversão, que aí, no caso, seria de, no mínimo, 1 ano, né? E antigamente era separado, então você tinha que converter primeiro a vaca para depois converter o pasto. Agora, essa IN, essa portaria, então, ela permite agora que seja feita junto, né? A conversão da área dos animais poderá ocorrer simultaneamente, né? Considerando que o período de maior duração, então, podendo os animais consumir os alimentos produzidos na própria unidade durante o período de conversão. Então, os animais podem ficar naquele pasto, comer aquele pasto, né? E os produtos deles não vão ser orgânicos até que vença o período de conversão. Esse período de conversão vai ser determinado pelo OPAC, dependendo de uma série de fatores, como que era a vaca, por exemplo, que medicamentos ela recebia, o pasto, o que era que é aplicado naquele pasto, né? A situação onde está, a questão de topográfica, né? Se é baixada, se não é. Então, tem uma série de coisas que podem ser levados em consideração. Aqui fala, né, de algumas coisas também, né? Então, para fazer essa análise de risco, né, você pode usar um questionário para coletar dados, vistoria, fornecer para vistoria, inclusive, de quem fornece insumo, né? Esse aqui é no caso da análise de risco, né, com relação principalmente à água, mas de contaminação de solo também, né? Então, você pode fazer levantamento bibliográfico, análises laboratoriais, documento assinado por fornecedores, ficha técnica de produto, etc., né, para você fazer análise de risco aí. Então, o que mudou aqui nessa 52 para 46 foi que agora pode acontecer junto tanto a conversão do animal quanto do pasto, no caso, né? Vamos em frente? Alguma coisa sobre isso? Então, vamos lá. Então, aqui eu estava falando antes, né, que para estabelecer o período, né, quanto tempo vai durar o período de conversão, é o OPAC que vai estabelecer isso, né? Então, ele pode mudar de acordo com o tipo de exploração e utilização anterior, da área de produção, situação ecológica e social, né, e a duração mínima por exemplo, 12 meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais para que a produção do ciclo subsequente seja considerada orgânica, né? 18 meses de manejo orgânico de produção vegetal de culturas perenes para a colheita subsequente seja considerada orgânica. E 12 meses de manejo orgânico ou pousio na produção vegetal de pastagens perenes, no caso de aceitação de unidades de produção controlada por ACL, ficará a critério deste o cumprimento do período de conversão. O que está dizendo nesse parágrafo segundo aqui, que esse período de conversão, se uma pessoa sai de uma certificadora e vai entrar no OPAC, quem fica responsável por esse período de conversão é a certificadora que ele estava antes, né? É isso que está dizendo nesse parágrafo segundo aqui, pelo menos assim que eu interpretei. Não sei como é que vocês interpretam isso daí. Tem muita coisa aqui na legislação que às vezes é difícil de entender. Bom, alguma coisa em relação a isso?
Se não tiver, pessoal, vamos tocando. Vamos em frente. Aqui ainda sobre o período de conversão. Então, assim, tem a conversão da área e a conversão do animal. Então, para os animais, cada animal tem um período diferente. No caso, por exemplo, de frango de corte, né? Frango, tem codorna também, mas que seja o frango de corte. Pelo menos 3, 4 períodos de vida. Então, se ele vai viver 120 dias, 4 meses, pelo menos 3 meses desses 4 da vida dele, ele vai estar aqui, tem que estar dentro do manejo orgânico, né? Senão, ele não vai ser considerado orgânico. A carne dele não vai ser considerada orgânica. Então, antes do abate, né, pelo menos, né, 3/4 da vida tem que ter sido em sistema orgânico. Aves de postura, né, as galinhas aí. Então, tem que ser 75 dias antes do primeiro ovo. Então, a galinha vai botar o ovo lá com 5 meses, né? Então, você tem que ter pelo menos 75 dias antes do primeiro ovo, ela já tem que estar em manejo orgânico, para ser considerado o ovo orgânico. Senão, o ovo que ela botar antes disso, então, às vezes, a galinha, você compra a galinha, ela já começa a botar no dia seguinte, mas você tem que esperar 75 dias, aí você já dá comida orgânica, tudo bem, desde o primeiro dia, só que você tem que ficar 75 dias dando a comida orgânica, para depois o ovo dela ser considerado orgânico. Para a questão de bovino, bubalino, caprino, né, de leite, né, 6 meses em sistema de manejo orgânico. Você tem que estar 6 meses comendo comida orgânica, com manejo orgânico, para o leite dele ser considerado orgânico. Dele não, dela, né? Para carne, né? Mesmo equídeos que estão falando aqui também para carne, né? Tem que ter 2/3 do período de vida. Então, se viveu 3 anos, né, o boi, né, abate o boi com 3 anos. 2 anos de vida ele tem que ter tido num sistema orgânico para ser considerado orgânico. Coelho, tal, e demais animais, mas a regra, de uma forma geral, né, para animais de corte, é 3/4 da vida. Então, se vive 3 meses, 4 meses, 3 meses tem que ser em sistema orgânico para ele ser considerado a carne, o leite e tal, né, os ovos, ser considerado orgânico. No caso dos ovos, é 75 dias. Bom, então tem a questão da conversão, né? Então, você pode ter produção paralela, ou seja, orgânico e não orgânico junto, dentro da mesma propriedade. No caso, por exemplo, vamos falar de galinha, que é o nosso exemplo maior aqui, né? Então, galinha para ovo, né? Então, você tem galinha para ovo orgânica e tem galinha para ovo não orgânico, né? As duas são a mesma finalidade. Então, agora, nessa nova IN, está permitido, desde que seja em áreas distintas, em lugares diferentes, né? E por, no máximo, 5 anos. Então, você pode ter uma galinha que produz ovo orgânico, que come comida orgânica, que tem todo o manejo orgânico, e pode também ter a galinha, né, que não é orgânica, que come ração com antibiótico, transgênica e tudo mais, dentro da mesma propriedade, mas em áreas bem separadas, né? No máximo 5 anos você pode manter essa situação, mais que isso não dá para manter essa situação, né, de orgânico e não orgânico, com a mesma finalidade, que no caso é ovo. Na 46 isso não era permitido, se fosse da mesma finalidade. Por exemplo, no caso de galinha, se você tem galinha convencional, no caso da ANC, isso é interno dentro da ANC, né, mas agora ficou mais importante por causa que essa IN permitiu você ter animais da mesma finalidade. Então, se a pessoa quer ter animais da mesma finalidade, orgânico e não orgânico, então, no caso da galinha, então, se ele vai produzir ovo não orgânico, que seja ovo branco. Então, ele tem que ter raça de galinha que bota ovo branco, né? E, no caso do orgânico, então, seriam os ovos castanho, vermelho, sei lá, né? É uma situação bem complexa, né, Romulo? Essa questão da produção paralela, dessa flexibilização, que a portaria 52 deu isso aí. Tudo é uma discussão para a gente estar trazendo até para dentro dos OPACs, das redes de agroecologia, sobre essa questão. Mas, assim, só para deixar o pessoal aí atento, né, que a gente precisa também construir isso aí.
não vai caber agora na capacitação, mas é um aspecto importante para a gente estar pensando, reflexão. Porque, assim, Chico, me permita aqui só uma contribuição. A OPAC hoje, Pós da Mata, ela não permite a produção paralela, decidiu não permitir, já para livrar assim, de complicações maiores, né? A gente não permite dentro da OPAC. Justamente. Bom, então, se vocês não permitem a produção paralela, já vamos economizar tempo aqui. Vamos em frente, então, facilita bastante a vida. Bom, então aqui, de novo, né, os sistemas orgânicos de produção devem, né, então, promover a saúde, bem-estar animal, né, a higiene, a alimentação nutritiva, ofertar água de qualidade em quantidade adequada, né, trabalhar sempre com animais não geneticamente modificados, né? E aí, no caso da aquisição de animais, quando você precisa renovar, você está com as galinhas velhas, quer colocar galinha nova e tal, você deve comunicar, né, o OCS, né, e fazer todos aqueles procedimentos de período de conversão, né, e tudo mais. Então, isso tem que estar comunicado para o OPAC, né, documentado, aí dessa forma fica documentado de alguma maneira, né? E no caso, por exemplo, quando você vai fazer a visita, fala, as galinhas são novas, tal, comprei de fulano de tal, né? Tá aqui anotado o dia que elas chegaram, e aí, baseado na anotação dele do dia que elas chegaram, você vai poder dizer quando que o ovo dela vai poder ser considerado orgânico, né? Então, essas coisas tem tudo que está registrado para poder, na hora da visita, ser verificado, né? Então, tem também a questão da conversão, da idade mínima, né? Para aves não orgânicas, até 15 dias de vida, de corte, né? No máximo com 15 dias. Se for mais que 15 dias, não vai ser orgânica nem no final, né? E de postura 35 dias. Então, a franga, até com 35 dias, ela pode entrar na sua propriedade orgânica e, a partir daí, então, começa o período de conversão, né? Que tem que ser no mínimo de 75 dias antes do primeiro ovo. Alguma coisa sobre isso? Vamos em frente. Aqui é a parte que fala sobre bem-estar, né? E, assim, é uma parte muito genérica, que fala muito genericamente, né, sobre o bem-estar, né? Bom, o princípio é você gerar o mínimo de estresse, né? Deixar os animais nervosos o mínimo possível. Então, isso, por exemplo, né, eu sempre esqueço que a gente está com o boné hoje do verificador, não do produtor, né? Então, eu sempre falar pela parte do produtor. Pela parte do produtor, né, o que a gente deve fazer? Sempre, né, por exemplo, no caso das galinhas, você dá a ração sempre no mesmo horário, porque se você atrasa, ela começa a ficar nervosa, né? Você tem que ser calmo, lidar com os animais, não tem que fazer barulhos muito altos, correria, agitação no galinheiro, né? Se mover com delicadeza, tomar cuidado se não vai pisar no pé da galinha, às vezes tem que pisar até no pescoço, mas então é dessa forma que a pessoa, né, se move para que a galinha fique menos nervosa possível, menos estressada possível, né? E isso também se reflete nas instalações. Então, instalações muito apertadas e tal, né? Vai deixar as galinhas estressadas em lugar muito quente, lugar muito úmido, né? Essas coisas, então, são princípios gerais que falam do bem-estar, né? Mas são coisas, como eu estou falando para vocês, bem genérica. Então, assim, os princípios da nutrição, a galinha tem que estar bem alimentada, né? A questão sanitária, ver se elas estão com doença ou não estão, se está com piolho, não está com piolho, né? As instalações, então, tem que ter área de descanso, tem que ter sempre saída, né? Mais para frente vai falar, né, de quantos metros quadrados por área. Mas, enfim, o que fala de bem-estar aqui é uma coisa bastante genérica, né? E a gente sabe que o bem-estar é uma coisa bem mais profunda do que isso, mas é o que a lei consegue fazer.
Bom, sobre a nutrição, né? A preferência sempre é a alimentação própria, você não comprar nada de fora para alimentar suas aves, né? Ou qualquer que seja o animal. No caso de você não conseguir, tem que vir alimentação então de outra propriedade que seja orgânica, né? Então, a alimentação de preferência sempre orgânica, ou da sua produção, ou de alguém que também seja certificado, né? No caso de não encontrar, que é um caso muito frequente, né? De não encontrar para o ano todo a alimentação, você pode comprar alimentos não orgânicos, né? Desde que não seja transgênico. A tolerância para transgênico é zero, né? Então, no caso de ruminante, né? Que aí no caso da vaca, da cabra, né? do búfalo, né? Até 15% pode não ser orgânico, ou seja, 85% de ingrediente orgânico e 15% pode não ser orgânico, desde que não seja transgênico. No caso dos não ruminantes, que é o caso da galinha, né, então até 20%, até 20% pode não ser não orgânico, né? E aí pode não ser orgânico, mas não pode ser transgênico, né? Então, essa que é a tolerância, né? No caso da vaca, por exemplo, né? O que diz aqui é que pelo menos 60% da alimentação da vaca em matéria seca, né? Tem que ser de pastagem, né? E aí, no caso de escassez, você pode reduzir, né, para 50%, né, num período máximo de 3 meses, né, no caso de produção leiteira, né. A única ressalva é que tudo bem, você pode diminuir e tal, só que, nesse caso, os animais vão perder a sua condição de orgânico, né? Então, você pode dar mais do que isso, tudo, só que aí, no caso, ele perde a condição de orgânica. Pessoal, aguarda só 2 minutinhos que eu vou atender uma ligação aqui, que é uma coisa um pouco urgente. Ok, Romeu, pode ficar à vontade. Lembrando aí, pessoal, que tem a lista também que está dentro do chat, para vocês estarem assinando e fazendo a avaliação desse módulo do curso, da capacitação. E no módulo 8 que a gente vai ter, agora a gente vai tratar diretamente da parte do olhar externo. Então, a gente vai trabalhar com plano de manejo e com o roteiro de visitas, que foram construídos até recentemente agora. Bom, então, voltando aí, gente, então, em casos de emergência aí, né, pode usar outros produtos, só que vai perder a condição de orgânico, né, por esse tempo que tiver nesse uso. E aí, se esse uso se prolongar por muito tempo, ele vai perder a condição de orgânico e tem que voltar de novo para o período de conversão. Esse período de conversão ele pode ser a metade do que está escrito lá em cima, né, dos períodos que estavam para cada animal lá. Então, aí eu acho que eu já tinha falado sobre isso, que esses produtos comerciais utilizados na alimentação animal devem atender o disposto na legislação específica. Então, o produto comercial, se você vai comprar um sal mineral e tal, ele tem que obedecer à legislação específica, que basicamente é o registro no mapa. Ele tendo o registro no mapa, quer dizer que ele já obedeceu à legislação, né? Aqui é uma atenção especial para os nitrogenados, que eu não sei se para vocês aí, mas em muita parte do Brasil o uso da ureia para o gado é muito difundido, né? E no caso, esses nitrogenados, no caso da ureia, né? É proibido, né? Para dar para os animais, né? Ô, Romeu, eu até uma dúvida. E no caso, quando você adiciona o nitrogenado na composição de uma silagem?
Você está fazendo uma silagem, você coloca, tem percentual ou em formulação, ou ele não é permitido? Aí você tem que olhar no anexo 4, Chico, que lá Sim, vai dizer no caso de uso controlado, né, quais os limites de uso lá. tem que olhar agora na portaria, no caso, né? 52. É nessa mesmo. Aqui no final dessa apresentação eu coloquei lá, né, os anexos, só que é muita coisa para a gente fazer hoje, né? Fica com ele. Deixa eu fazer um questionamento aqui. O Romeu, quando você fala que, quando você falou lá da questão do sal, né, e tem que ser autorizado pelo mapa, aí assim, só está lá dizendo que é autorizado pelo mapa ou autorizado, dizendo que é permitido para orgânico ou autorizado pelo mapa? Tem que estar... Então, no caso do que é permitido, por exemplo, no caso dos minerais, nós vamos ver aí mais para frente, né, que os minerais são permitidos, né? Só o registro no mapa é o suficiente. Você olha na embalagem dele e tem aquele símbolo lá do mapa, né, com o registrado no mapa. Aí já é o suficiente, né? Agora, se for produtos biológicos que não tem produtos que não estão na lista ali da portaria 52, esses têm que ter o registro no mapa com indicação para agricultura orgânica. Porque, Fabiano, o mapa sempre trabalha com esse princípio de tabela positiva, né? O que está descrito nos anexos na tabela, ela é permitida e sempre tem as ressalvas. Não é isso, Romeu? Isso mesmo. Aí tem o uso controlado e não, né? Bom, então, como princípio geral também, não é permitido a retenção permanente, seja em gaiola, em estábulo, em corrente, nada disso. Permanentemente, você pode prender os animais por um período, mas não pode ser permanente, né? Quando é animal criado em instalações e tal, tem que ter saída, né? Pelo menos 6 horas, né, por dia. No período diurno, né, durante o dia claro, né, tem que ter saída pelo menos 6 horas por dia. No caso das galinhas, por exemplo, né, os ninhos, bebedouro, comedouro, criações comerciais de aves deverão ser mantidos no interior dos galpões. Você não pode pôr o ninho no pasto, no piquete, né, o comedouro, né, a gente já falou sobre isso também, que é proibido tanto pela legislação orgânica quanto pela legislação sanitária, você dá alimentação no piquete, porque pode atrair outras aves e vir doença lá, né? Então, sempre dentro do galpão. As áreas de piquete e tal, né? Tem que ter vegetação arbórea, né? Aqui também, gente, tem como é que fala? Uma discrepância aí entre a legislação orgânica e a legislação sanitária, né? Aqui fala que tem que ter vegetação arbórea suficiente para garantir sombra a todos os animais, sem que esses tenham que dispor de espaço, né? E aqui a gente já teve, e aqui mais para frente, aqui eu não coloquei a inteira, né? Aqui, ó, no artigo 41, as pastagens e áreas de circulação ao ar livre devem ser compostas com vegetação arbórea, podendo ser de espécies nativas, frutíferas e outras, para cumprir sua função ecossistêmica. Então, aqui eles citam a frutífera, né? No caso da vigilância sanitária, eles vieram aqui e falaram que eu tinha que cortar todas as aves frutíferas que eu tinha no piquete das galinhas, porque essas frutas podiam atrair aves com doença e tudo mais, né? Eu bati o pé, não tirei, mostrei a incongruência na lei, né? E o próprio mapa acabou me fazendo uma nota técnica dizendo que, no caso do orgânico, era permitido você ter frutíferas no piquete, né? E eles ficaram quietos, né? Já faz uns 3 anos, né? Não sei se aceitaram, mas eu estou sabendo de vários produtores aí que tiveram que derrubar mesmo, que tiveram que tirar as árvores frutíferas. Então, volto a dizer para vocês, isso aí depende muito do fiscal, né? Não, tem fiscal que
não pega tão pesado, tem outros que já pegam pesado nesse tipo de coisa. Então, aqui então fala sobre as áreas, né? Quanto que tem que ter. Então, no caso das galinhas, né? Então, é 3 metros quadrados por galinha no sistema extensivo, ou 8 décimos de metro quadrado disponível por ave no piquete em sistema rotacionado. Então, o que diz aqui, se for sistema de pasto fixo, né? 3 metros quadrados por ave. Se for em sistema de rotação, né, caiu para 80 centímetros. Era 1 metro. Caiu para 80 centímetros também agora nessa nova portaria. Então, é isso aí. Se você tem 100 galinhas, você tem que ter 80 metros quadrados para ela, né? Em sistema rotacionado. Meio metro quadrado por codorna, 2 metros quadrados por frango em sistema extensivo e 40 centímetros, né, no piquete em sistema rotacionado. Né? Então, o frango ele é 2 metros e 40 centímetros. No caso das codornas, 30 centímetros. No caso de vaca ruminante, seja não só vaca, né, mas no caso de ruminantes, né, 500 metros quadrados por 100 quilos. Né? Então, se você tem 2 cabras de 50 quilos, não, como é que é? 500 metros quadrados por 100 quilos. Então, se você tem 2 cabras de 50 quilos, são 100 quilos as duas, elas precisam ter 500 metros quadrados para 2 cabras de 50 quilos cada uma, né? Ou um touro de 500 quilos. 500 quilos já é um tourão grande, né? Então, é 500 metros quadrados por cabeça por cada 100 quilos. Não, desculpe. 100 quilos um touro tem pelo menos uns 400 quilos. Né? Então, é 500 metros quadrados por cada 100 quilos. Para suínos, né? 5 metros quadrados por suíno, 10 metros quadrados por suíno de 26 quilos, e aí vai pelo peso, né, do suíno. Quanto mais pesado o suíno, maior área tem que ter. Né? Bom, não vale a pena a gente ficar vendo, né, um por um, porque isso já está escrito na lei. Quem quiser pode consultar lá depois também. Então, sobre as instalações, para galinha poedeira, 7 galinhas por metro quadrado dentro do galpão. Né? Para frango de corte, é 30 quilos, né, por metro quadrado. Então, no caso do frango de corte, o critério não é unidade animal, o critério é quilo. Né? Então, para bovino, né, 6 metros quadrados por unidade animal. No curral, por exemplo, onde você vai tirar leite, tem que ter 6 metros quadrados por cada animal que fique ali esperando para tirar o leite. Né? Para bovino de corte, o alojamento deve respeitar a relação de, no mínimo, 1,5 metro para cada 100 quilos. Né? Para bovino de corte, no caso das instalações. Bom, e aí vai para leitão também, né? Depois, se vocês quiserem, é só consultar aí a IN, né? A gente não tem tempo para ficar vendo tudo. Para ovelhas e cabras, a área de abrigo deve respeitar a relação de, no mínimo, 1,5 metro para cada animal, né, de reprodução, e 0,5 metro para cada animal jovem. Então, isso é para ovelhas e cabras. Né? Então, na confecção das camas, os materiais utilizados devem ser naturais e livres de resíduos de substâncias não autorizadas no regulamento. Então, lá no regulamento, está dizendo o que você pode usar nas camas, né? E aí tem que ser de acordo com o que está lá. De forma geral, qualquer palhada que não tenha resíduo químico, resíduo de agrotóxico, tal, pode ser usada para fazer a cama. Né? É permitido a cerca elétrica, né? Só que você tem que tomar os cuidados, que quem for usar a cerca elétrica tem que se informar aí quais os cuidados, né?
E o manejo dos animais deve ser de forma tranquila, né? Isso a gente já falou. Alimentação forçada, não acredito que ninguém faz, aquela coisa de abrir a goela do peru e enfiar a goela abaixo a comida, né? Isso já é uma questão não só de bem-estar, né? Uma questão humanitária mesmo. Aqui, então, essa é uma novidade também, que saiu nessa portaria 52, que para as aves será permitida a realização da para-anatômica do bico no incubatório. Então, assim, a gente falou, quando a gente conversou, né, sobre bem-estar também, o bico da galinha ele é muito importante, né? E aí a debicagem ela acontece nas granjas convencionais porque as galinhas se devoram umas às outras, né? O canibalismo. Então, para evitar o canibalismo, é feito então a debicagem. Aqui eles não falam em debicagem, eles fala-se em a para-anatômica do bico. O que é essa para-anatômica do bico? Ela é feita no incubatório. Então, no primeiro dia de vida, lá no incubatório, eles cortam a pontinha do bico, né? Isso não era permitido antigamente, agora nessa portaria 52 passou a ser permitido. Bom, a iluminação artificial também está permitida, né? Mas você tem que ter, no mínimo, 8 horas por dia de escuro. O animal não pode ter menos do que 8 horas por dia de escuro. Não pode ser claro o tempo todo, né? Então, como princípio geral também, reduzir os processos dolorosos, qualquer coisa que você for fazer que cause dor ao animal, né? Por exemplo, tem gente que vai tirar leite, amarra a perna da vaca de um jeito muito dolorido, né? E por aí vai. Então, você tem que sempre levar em consideração isso, né? No caso, por exemplo, de quem vai para verificar, né? Se puder presenciar uma ordenha, ver, né, como é que é o procedimento, é o ideal, né? Bom, sobre o abate, né? Então, você tem a legislação específica de abate, mas o que se chama de abate humanitário, né? Ô, Uma coisa que não... professor Romeu, só uma dúvida para o bem-estar de galinha. Sim. Eu crio aqui, minha área é certificada, meu quintal. Minhas galinhas são presas, ou não são presas, são soltas. Tem alguma recomendação? Você vende os ovos dela como orgânico, não? Não, ainda não. Mas pretende vender? É. Bom, você tem que dar uma alimentação orgânica para ela, né? E aí os ovos vão precisar ser coletados, você vai precisar anotar no caderno quantos ovos por dia, né? Agora, o principal mesmo, a primeira coisa a fazer é você dar alimentação orgânica para você conseguir certificar os seus ovos também. Isso pelo que você me fala, as galinhas são soltas, né? Então, essa questão de bem-estar, talvez não seja muito problema, a não sei que você está observando alguma coisa aí, se tem muita briga entre as galinhas ou coisa assim. Mas geralmente a galinha que é criada solta, ela já é bem confortável, né? Eu não sei como é que é o seu problema específico aí, como que é? Não, só era uma dúvida, eu acho que não tem problema, mas eu queria saber se tinha alguma recomendação, né? Mas sobre isso é tranquilo. Sobre bem-estar é tranquilo. Agora, né, questões de manejo, questão de segurança das galinhas, é sempre bom você ter o puleiro num lugar protegido, né, para elas dormirem, ter o ninho no lugar certo para elas botarem, né? Então é uma questão, tem essa questão da organização e tem a questão do bem-estar. Com relação ao bem-estar, eu acho que você está tranquilo aí se as galinhas são soltas, né? Não tem assim um número excessivo de galinha, então acho que não tem problema. Certo. Um outro ponto aqui, gente, que é proibido você manter, carregar, transportar os animais de cabeça para baixo, tá? Então, você já deve ter visto muita gente que carrega galinha na bicicleta, tudo amarrado com
amarrado pelos pés com a cabeça para baixo, né? No orgânico não pode, não. Bom, da sanidade animal, né? O principal, né, deve ser a questão de tomar cuidado, né, com as doenças, e, para isso, as vacinas são uma ferramenta muito grande. Então, existe uma exceção na lei, né, que o uso de produtos provenientes de organismos geneticamente modificados, químicos sintéticos, artificiais, hormônios, só será permitido quando não houver similar, né, disponível no mercado. Então, será permitido para as seguintes situações só: para vacina, para vitamina, provitamina, aminoácido, tal, que são produtos necessários para a alimentação do animal. Então, no caso de vacina, gente, o que está acontecendo hoje no mercado, aí, no mundo das vacinas, né, é que, no caso de animais, no caso de galinha, já metade das vacinas que tem no mercado hoje já são transgênicas, né? E com essa pesquisa toda que está se fazendo com o Covid, então essa metodologia, essa técnica de produção de vacinas tem avançado muito, e as vacinas transgênicas estão crescendo bastante. Então, por enquanto, né, você ainda acha algumas vacinas que não sejam transgênicas, mas eu acredito que mais, né, 4, 5 anos aí, você vai chegar nessa situação que está dizendo aqui, né, que está dizendo aqui no artigo 60, que não houver similar de fonte natural disponível no mercado, né? Então, no caso de vacina especificamente, é isso. E no caso de vitamina, provitamina, aminoácidos, né, já há muito tempo que os transgênicos, né, porque, por exemplo, aminoácidos, né, ele vem de fermentação de bactérias, né? E as bactérias transgênicas, elas são muito mais eficientes, elas produzem muito mais aminoácido em menos tempo, né? Então, as indústrias hoje em dia, principalmente de provitaminas, aminoácidos, né, elas têm origem transgênica, alguns deles, né? E isso aí ele não pode ser usado para aumento de produtividade, simplesmente para manutenção da vida, né? Essa que é uma diferença no orgânico. Então, esses produtos eles podem ser usados, mas não com o objetivo de aumentar a produtividade, né? E sim com a manutenção da vida. Esse é o princípio, gente. Agora, se a gente voltar para aquela metodologia nossa de ver como é que eu verifico isso ao campo, simplesmente é difícil demais você saber se está dando esses produtos para aumentar a produtividade ou para manter a vida do animal, porque são produtos necessários para a nutrição também, né? Então, são certas coisas que tem na legislação e que na verificação a campo é muito difícil. Bom, no caso de doença, né, você pode dar também, pode ser aplicado um produto não permitido, um antibiótico, por exemplo, né? Mas aí, no caso, o tratamento tem que ser o período que você tem que esperar, né, depois da aplicação, ele tem que ser o dobro do descrito na bula, e não pode ser repetido mais do que 2 vezes, no caso de um tratamento com produtos não permitidos. Tudo isso tem que ser anotado, tem que ter a data que foi aplicado, o período de tratamento, e como identificar o animal e qual o medicamento utilizado. E aí você tem que esperar o dobro do período de resguardo depois da aplicação do que descrito na bula, né, e o produto não poderá ser usado como orgânico, né, nesse período. Então, isso é em caso de emergência. Se o caso do animal estiver morrendo e não tiver outro produto para aplicar orgânico, aí pode dar um não orgânico, mas aí tem essa restrição aí. Gente, agora a gente entraria aqui nas substâncias e produtos autorizados e tal, mas isso, assim, primeiro que o horário já está avançado, né? E isso aqui é uma coisa que é só consultar e ver, né? Não tem muito o que comentar, né? Então, você tem aqui, primeiro, né, o que é o autorizado para fazer a limpeza das instalações, equipamentos, né? Você tem
o outro anexo que fala para prevenção e tratamento das enfermidades dos animais, né? Quais são as substâncias, né? Eles não dão o nome comercial, dá só as substâncias, né? E... Ixi, esse aqui sumiu aqui alguma coisa. Eu não sei o que houve aqui, sumiu alguma coisa aqui, mas enfim. Isso daqui... A substância, produto autorizado na alimentação de animais, né? O que você pode dar na alimentação? Esse aqui é da enfermidade, esse aqui é da alimentação. Isso aqui tudo está na alimentação ainda. Isso aqui também é da alimentação. Então, vocês veem que tem muita coisa aí, né? E acho que não tem muito o que comentar, seria só realmente consultar aí, né, no caso de alguma dúvida. Mas, mesmo assim, é muito complexo, gente, né? Então, no caso, aí vocês têm, eu acho que é a Fabiana, que é a ponto focal de vocês aí. Quando tiver dúvida, é perguntar para ela, porque realmente é complicado você entender tudo que essas listas positivas aí estão dizendo. Bom, então era essa a portaria 52. Vamos ver então aí as dúvidas, alguma questão geral que ficou de fora. Né? Aí, pessoal, agora são 17h29, a gente está abrindo agora para as perguntas, vocês podem estar fazendo, a gente tem até às 18 horas, viu? Fiquem à vontade. Se quiser escrever pelo chat ou perguntarem aqui, é o momento de esclarecer as dúvidas, é essa. E aí, galera, vocês não têm dúvida, não têm perguntas, podem ser também de outras etapas do módulo, fiquem à vontade. Ô, Romeu, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu tenho 40 galinhas e tem 6 galos. Isso pode ser normal ou o que é que acontece que eles brigam muito? É galo demais, nossa. 6 galos para 40 galinhas, acho que o motivo da briga é porque tem galo demais mesmo, né? Então, assim, você deve manter uma média, né, de 1 para 20 no máximo, assim. Então, se você tem 40 galinhas, 2 galos seria o suficiente. Desde que seja galo novo e tal, né? Mas não adianta também você ter o velho e o novo juntos, porque o velho não quer largar o trono do terreiro, né? E o novo quer conquistar. Então, aí sempre vai ter briga mesmo. Né? Então, o ideal é você tirar os velhos e deixar uns 2 novos, né? Para ver se consegue a paz no teu galinheiro. Papo velho. Certo. Beleza. Ninguém tem dó de velho, não. E é tudo câmbio. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá. Lembrar vocês que no próximo módulo a gente vai estar discutindo o nosso e apresentando também nosso caderno de campo, nosso plano de manejo orgânico e o roteiro de visitas do comitê. A gente vai estar trabalhando especificamente a etapa do roteiro de visitas. Mas no momento de fazer perguntas em relação à portaria agora, se quiser perguntar mais coisas, fiquem à vontade, espaço é de vocês. Eu sei que está todo mundo sentindo falta da Lua, mas ela mandou pedir desculpas a vocês, que ela tá meio adoentada hoje, ela não pôde participar com a gente aqui. E a gente espera que ela dê uma melhoradinha, ela disse que está tudo bem. Deixa eu fazer um questionamento aqui, que foi feito para mim, né? Eu respondi, vou fazer o Romeu aqui, vamos ter certeza. Uma produtora aqui, ela fez um abrigo para as galinhas dormir, né? Coberto, parede, aí fez
dentro colocou as grades lá de madeira para as galinhas dormir, e as galinhas, algumas deixam aquilo ali e vai dormir em cima das árvores que tem no quintal dela. Aí ela me ligou até me procurando. Ela deve cortar as árvores para a galinha não ir para lá. Eu disse a ela que não, né? Que ela não precisaria fazer isso, não. Mas eu queria que você desse a sua opinião aí sobre o assunto. Galinha é um bicho muito rotineiro, né? Então, quando ela costuma dormir num lugar, é difícil ela mudar de lugar, né? Então, se ela se sente protegida lá na árvore, ela vai dormir lá na árvore, né? Mas melhor do que cortar a asa, né, seria ela pegar a galinha, quando começa a escurecer, a galinha vai subir na árvore, ela leva e fecha dentro do galinheiro com o puleiro lá dentro. Se ela fizer, deixa fechado até o dia seguinte de manhã. Dia seguinte de manhã ela abre e deixa a galinha sair. Se ela fizer isso uns 3 dias, muito provavelmente as galinhas vão acostumar e vai continuar dormindo no puleiro. Outra coisa, o puleiro deve ser, o abrigo delas deve ser obrigatoriamente fechado, assim, de paredes, ou ele pode ser só coberto com um puleiro, né, de madeira, e só coberto, por exemplo, para proteger de sol e chuva, vamos dizer assim. Ou ele obrigatoriamente precisa ter paredes para evitar o vento? Não, aí depende. Se for um lugar de vento, né, pode ter parede, ou você pode plantar um arbusto, uma árvore ali para impedir o vento, porque o vento não é bom para a saúde da galinha. Sempre fazer o galinheiro em lugar que não venta muito, né? Agora, o ideal é o galinheiro ter fechamento pelo menos de tela, né? Não precisa ser parede, né? Mas ele tem que ter um fechamento pelo menos de tela, porque aí você tem a possibilidade de separar as galinhas quando você quer, né? Quando tem galinha choca, você poder colocar ovo para ela ali naquele lugar, né? E proteger os pintinhos, né? Porque às vezes os próprios galos matam pintinho, né? Então, ele ter tela e pelo menos umas 2 divisões, né, que pode ser de tela mesmo, né, para pintinho, né, e para galinha adulta que está botando, né, e a alimentação também, segundo a legislação, que não é uma legislação só da legislação do orgânico, mas a legislação sanitária obriga isso, né, a alimentação tem que ser dentro de um lugar fechado, ou seja, fechado é o galinheiro, mas pode ser com tela, não precisa ser parede. Romeu, Eu gostaria de saber sobre a raça de galinha índio gigante. Porque eu crio essas galinhas, entendeu? Aí eu gostaria de saber, assim, como você pode me falar sobre elas. Bom, o índio gigante, né, de uns anos para cá, vem ficando muito famoso e as pessoas têm multiplicado bastante. Eu, pessoalmente, tenho uma pequena experiência com o índio gigante, né, e é uma ave muito delicada, ela adoece, principalmente doença nas pernas, né, com muita facilidade. Né? Então, assim, os criadores que eu conheço aí perdem muito pintinho porque ela, assim, em termos de saúde, né, é muito fraca. É uma ave grande, né, que dá um bom peso, dá uma boa carcaça e tudo mais, só que tem esse problema, é uma ave muito frágil. Eu não sei se você aí, se está indo bem, se tem tido muito problema de morte, de doença nas pernas. Não, graças a Deus, até agora nenhum problema, não. Obrigada. Ô, Romeu, tinha uma questãozinha aí em relação a aves aquáticas, né? Como aqui eu tenho uma mistura, tem ganso, tem pato, galinha, tem sacué, tudo misturado, tudo junto, como todo mundo junto. E o que eu observo é que o pato mesmo, ele suja a água muito. A gente coloca a água todo dia limpa, mas ele, no momento que ele está comendo ali, ele vai sujando logo a água. O que é que você me recomenda aí em relação a isso? Separar os patos? Olha, eu recomendo você fazer um bebedouro, né? Vocês vão achar aí, né, o Chico, naquelas apresentações, com a apresentação que fala de instalações e equipamentos. Sim. Tem vários tipos de modelo de bebedouro lá, né?
E tem um que eu estou utilizando lá no Xingu, que é muito baratinho, você faz com uma garrafa PET e coloca na tampa da garrafa ali, né, uma válvula que chama nipple, que você encontra em casa veterinária para vender, uma válvulazinha que custa R$ 2 aqui. Então, assim, o que acontece? Ele fica pendurado, você enche a garrafa PET daquelas de Coca-Cola, de 2 litros, 1,5 litro, sei lá quanto é que tem aquilo, enche de água e deixa ela pendurada de boca para baixo com a válvula na tampa dela, e o pato, inclusive tem até uma foto nessa apresentação que eu fiz aí, de um pato bebendo lá. A hora que você me falou dos patos, já me veio aquela foto na cabeça, né? Então, aquilo lá mantém a água limpa, né? E também é muito higiênico, né? Porque não entram ali bactérias, não entra nenhum tipo de contaminação. Mas existem outros tipos de bebedouros também, né? Ali naquela apresentação tem lá vários tipos, né? Eu recomendo esse porque ele é barato, né? E realmente mantém a água bem limpinha, né? E eu já vi o pato bebendo, então eu sei que dá certo. Obrigado. E aí, pessoal? Perguntas? Então, Chico, tem uma questão de fundo aí, né? Que a gente está falando de legislação, né? Que você vê o decreto da lei de orgânico, tudo, um produto de origem animal, para ser considerado orgânico, ele precisa ter o registro sanitário, né? A defesa sanitária, ou vigilância sanitária, né? Inspeção. Sem a vigilância sanitária, não é possível você dar o selo para orgânico para um produto de origem animal. Então, tem essa parte para resolver ainda, né? Isso, né? Que são as inspeções, as municipais, no caso aqui estadual. Normalmente aqui na Bahia, quem faz são os escritórios locais da DAB. Agora, a inspeção municipal também faz, mas aí limita o raio de atuação do agricultor só no município mesmo, não é isso, meu? É isso mesmo. Aí que você, no caso, fica mais para o pessoal da OCS. Se o seu caso é SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ele só pode vender o produto no município, né? Isso oficialmente, né? Mas a gente sabe que o povo mora no município, tem o SIM do município, vai vender na feira no outro município, e o que você vê acontecer geralmente não dá problema, porque é uma lei muito absurda, né? Quer dizer, meu produto é saudável até eu atravessar a divisa do município. Atravessou a divisa do município, ele não é mais saudável. É uma lógica meio doida, mas lei é lei, né? Então, essa parte aí, porque a legislação orgânica ela é atrelada à legislação sanitária, no caso de produto de origem animal, não pode ter o selo orgânico se não tiver a licença sanitária em dia, né? Então, é um problema que eu acho que é mais fácil de resolver aí coletivamente, né? Através da entidade, aí, das entidades de vocês, que é uma ação política mesmo, de conversar com o município, né? Se o município não tem o SIM, então, né, ver como é que faz para abrir o SIM, né, no município. Então, acho que é uma questão mais para o grupo, para a coletividade mesmo. Ô, Romeu, você já teve aí você tem algum relato, alguma história de algum problemática em relação à inspeção sanitária dentro do OPAC de vocês? No caso de comercialização, dentro de algum espaço, ou uma estação, ou uma feira e tal, de ter algum problema? Olha, a gente teve aqui uma vez, né, na feira. Então, baixou lá a fiscalização sanitária na feira e viu várias irregularidades lá, né? Então, por exemplo, tinha lá queijo sem refrigeração, eles já recolheram tudo, deram multa, né? Produto que estava com rótulo não estava tudo certinho, eles também deram multa, né? Foi uma coisa que bastante marcante para a gente aqui, deu um prejuízo bastante grande, mas isso já faz uns 10 anos, né? Aí, lá para cá, não tive mais problema aqui, não. Aqui hoje, na verdade, os produtos de origem animal, como falei, tem alguns que têm selo de inspeção municipal e os outros têm estadual.
Mas até então, como eu venho trazendo aqui, nossa certificação de escopo animal é uma coisa nova ainda, é recente. O único núcleo que a gente tem hoje do escopo animal certificado atualmente é o Raiz do Sertão, que é o qual o Fabiano faz parte, que está conversando aqui com a gente. E dentro do OPAC, da Rede Povos da Mata, a gente tem as comissões, né? Então, essa questão de rotulagem, a gente tem trabalhado bem com a comissão de rotulagem, que é composto por um engenheiro de alimento, por um engenheiro agrônomo, por outros colaboradores que fazem essas adequações dos rótulos. Então, todo um rótulo de algum produto certificado aqui da rede, tanto o processamento primário, vegetal, se tiver uma embalagem, ou se for uma agroindústria, passa por esse comitê para a gente estar avaliando o que consta na legislação. Então, até então, a gente não teve problema, mas essa questão dos selos, dos CIFs, dos CIAs e dos selos municipais é um desafio que a gente tem aqui dentro. Então, a coisa que, inclusive, no plano de manejo que a gente construiu agora, a gente colocou uma das primeiras perguntas. A gente tem um levantamento aí que realmente essa licença sanitária é o principal entrave para aumentar a produção animal orgânica. E a maioria dos pequenos produtores não consegue, né? E a gente tem um problema a nível municipal também, até de informação, porque às vezes muitas das secretárias dos municípios não sabem como fazer esse procedimento, não sabem como emitir uma licença de funcionamento, um alvará. Aí você tem que explicar, quando é uma unidade orgânica, ainda é mais complexa ainda. Aí você tem que chegar realmente, costurar politicamente, trazer a legislação, trazer evidências próximas para você poder ter a sua autorização. Então, é uma coisa bem complexa, assim, que é um desafio que a gente tem aqui também. Isso existem poucas iniciativas aí para resolver esse problema, né? Que continua sendo muito difícil para os pequenos, né? Então, Mas essa licença sanitária só é mais para a carne, o leite, né? O queijo. Tudo que é de origem animal, né? Então, ovos carne, também, leite, queijo, não. o mel também. Mas os ovos não. Ovos também. Ovos também. Também? Tá certo. É isso, gente. É assim, não. O que a gente sempre fala? Você está certificado, unidade, você está apto a estar beneficiando esse produto seu de origem animal, está colocando ele no embalagem, no rotulagem, para poder comercializando dentro de outros espaços. Mas isso não impede, na prática, que você comercialize numa feira livre e tal, mas sabendo do risco de você ter vamos dizer, uma auditoria, uma batida da vigilância sanitária e eles causarem empecilho a apreender mesmo o produto. Isso aí é fato. A realidade que a gente vive, independente de você estar certificado ou não. Então, é bem mais nesse sentido, para você certificar a produção primária animal, realmente é uma condição que a gente precisa ter e está resolvendo. Eu gostei, porque, na verdade, eu achava que o ovos não precisava dessa parte aí, né? Mas bem explicado. Tá certo. Eu acho que tem esse risco do mercado informal, né? Mas eu acho que existe, né, uma sensibilidade aí da maioria dos fiscais, né, de sabe que tem que fazer um pouco de vista grossa, porque é muito desigual, né? As regras impostas, só quem tem dinheiro consegue cumprir, fazer as instalações do jeito que eles pedem, tudo de azulejo até o teto, para fazer uma sala de classificação de ovos, você tem que ter uma máquina para pesar e classificar os ovos, tudo isso só quem tem muito dinheiro consegue fazer isso. E chega a ser nível de agroindústria, né? A gente começa a trabalhar na perspectiva de uma agroindústria, ou de, como a gente chama na língua pack house, casa de embalagem, para estar beneficiando esse produto. Então, é complexo. Na maioria dos nossos agricultores, nossa realidade, a gente faz com o que tem, né? O que hoje a Rede Povos da Mata vem fazendo, a Rede de Agroecologia, com as comissões, é orientando os agricultores na composição, na construção do rótulo. Quando o cara quer construir um rótulo e tal, e de todas essas questões relacionadas com a legislação. Tanto quando é produto de origem vegetal, a gente tem que ter a tabela nutricional organizada naquela ordem.
sobre a questão da origem, indústria brasileira, a rastreabilidade. A gente tem trabalhado isso em alguns produtos que vêm, que estão, alguns agricultores que estão investindo nessa questão de rótulo. Mas a questão de produto de origem animal realmente é mais complexa. Então tem coisas, né, que precisa de uma ação coletiva mesmo, né? Por exemplo, é isso que o Chico fala de uma agroindústria, né? Eu conheço lá em Guarapuava, no Paraná, que são pequenos produtores de ovos, cada um tem lá 50 galinhas, 100 galinhas no máximo, né? E aí ele escolhe os ovos, né? Cada um tem o seu caderninho lá na sua propriedade, que anota todo dia quantos ovos escolheu e tal. Aí leva lá na agroindústria da cooperativa deles, né? E lá eles têm uma máquina de classificação que recebe de todo mundo e classifica lá e já embala e já sai com a embalagem orgânica com o rótulo da cooperativa. Isso é uma cooperativa, é uma iniciativa que resolveu, porque ninguém ia ter dinheiro para fazer, né? Aí juntos eles conseguiram fazer lá. E também, pela ação da cooperativa junto à prefeitura, é que eles fizeram o SIM, né? O serviço municipal, que não existia lá no município, né? E aí eles, junto com os vereadores lá, eles conseguiram criar o serviço. Então, tem ações coletivas que resolvem o problema para todo mundo, né? Que de uma maneira mais racional também. Bem, exatamente. Então, pessoal, a gente está já chegando ao final. Quero lembrar vocês da lista de presença que está no chat. Quem não assinou ainda, assinar e responder também as perguntas da avaliação, que é importante para a gente para estar melhorando essas capacitações, essa capacitação modular mesmo. A gente tem tido uma resposta bem positiva de vocês, feedback, anotamos algumas sugestões também. Vamos depois até socializar com o Romeu. E quem quiser fazer pergunta aí, a gente tem um tempinho, viu? Ô, Chico, a próxima, então, a gente vai falar sobre o roteiro? Isso, a próxima, na verdade, a gente vai trazer um plano de manejo e trabalhar com o roteiro de visita, especificamente. O passo a passo de como preencher o roteiro, de o que olhar, o que observar na visita de avaliação da conformidade e como, no final, como emitir esse parecer técnico, que é o parecer conclusivo. Não digo, chega a ser, é um parecer técnico, mas é um parecer conclusivo construído pelo OPAC, que para trazer isso com clareza no final, quando a gente faz a avaliação olhar externo da propriedade. Vai ser mais ou menos baseado no documento que a gente tem hoje. O que foi construído, o plano de manejo e o roteiro. Né, Fabiano? A gente está ainda nesse corre aí, mas no próximo módulo a gente já vai estar com isso em mãos. Beleza. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Satisfeitos? Pergunta eu mesmo não tenho, não. Eu mesmo estou Beleza. satisfeita pela sobre da reunião. Beleza. Agradeço muito e gostei muito. Então, a gente já está encerrando aqui, tá no final desse módulo 7. Eu queria mais uma vez agradecer a Romeu pela disponibilidade, por estar aqui não só como colaborador, mas a gente tem esse sentimento de parceria com a Rede Povos da Mata, com o Núcleo Pratigipe e Núcleo Recôncavo, com a plataforma Mucá também. A gente está muito feliz, velho. Eu, particularmente, estou muito feliz. Ontem fizemos até uma avaliação sobre as ações que a gente tem feito com a certificação e com os núcleos. Uma das coisas da capacitação sido feito dessa forma, modular, foi muito importante, está sendo muito interessante, está tendo uma resposta muito positiva entre todos os membros aqui do OPAC. E eu deixo aqui mais uma vez os agradecimentos aqui em nome da Rede Povos da Mata, da plataforma Mucá e dos núcleos Pratigi e Núcleo Recôncavo agora, mano. Não sei se você sabe, pré-núcleo agora na última plenária se tornou oficialmente o núcleo, se desvinculou do Pratigi, andando de pernas próprias. Valeu, galera. Crescendo, né? Massa.
Então, gente, a gente vai encerrando, então, esse módulo por aqui e até a próxima quarta, outro módulo, beleza? Se tiver mais perguntas, podem estar fazendo no chat, que a gente socializa com o Romeu. Valeu, gostei muito também. Achei as tiradas de dúvida. Ô, Chico Marromeu, quando a galinha está dando Obrigada. cegueira, é o Valeu. que está acontecendo.